Olá, meu irmão, bom dia, minha irmã, prezados amigos. Aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Gálatas, capítulo 1. Graça a vós e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas recebi o evangelho pela revelação de Jesus Cristo. Comprometido com o evangelho de Cristo. Paulo escreveu a carta aos Gálatas. No primeiro capítulo, ele introduz a sua carta falando do evangelho. Mas o que é o evangelho? Evangelho são as boas novas. Paulo, em Romanos 1,16, diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é a mensagem da salvação. O pecador carece da graça de Deus e pela fé em Jesus Cristo pode alcançar a salvação. Evangelho, Cristo e salvação. Comprometa-se com o Cristo do Evangelho. Comprometa-se com o Evangelho de Cristo. Por que eu devo me comprometer com o Evangelho de Cristo? Porque Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados. Paulo diz no versículo 4 exatamente por isso, que ele se deu por nossos pecados, para nos livrar das consequências do pecado. O Evangelho é o plano de Deus para a salvação. O Evangelho é a vontade de Deus. Deus deseja que todos se salvem. Jesus morreu na cruz, morreu pelo pecado de todos. Então, comprometa-se com o Evangelho, porque Cristo se deu a si mesmo por nós. Comprometa-se com o Evangelho, porque não há outro Evangelho, só há um Evangelho. Paulo diz que não é outro Evangelho, mas algumas pessoas tentam transtornar o Evangelho, mudar o Evangelho, adaptar o Evangelho, criar o Evangelho das facilidades, criar o Evangelho falso. Nada disso tem respaldo na palavra de Deus, porque não há outro evangelho. Pedro, pregando lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 2, declarou que em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Comprometa-se com o evangelho de Cristo, comprometa-se com o Cristo do evangelho, porque o evangelho é a salvação e é a revelação do próprio Jesus Cristo. Versículo 12, o apóstolo Paulo diz que não recebeu o evangelho de qualquer outro homem, mas recebeu o evangelho pela revelação de Jesus Cristo. Quem conhece a história da Bíblia vai saber que a conversão de Saulo aconteceu quando ele recebeu a revelação de Jesus Cristo no caminho de Damasco. Meus irmãos, Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 15 e 19. O Evangelho é a revelação do próprio Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo revelado a cada um de nós é suficiente para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por hoje é isso, é se comprometer com o Cristo do Evangelho, é se comprometer com o Evangelho de Cristo, é testemunhar desse Evangelho, é experimentar desse Evangelho, porque Cristo se deu a si mesmo por nós, porque o Evangelho é a revelação de Jesus a cada um de nós, porque não existe outro Evangelho, só Jesus tem a mensagem da salvação. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.